Paz, sabedoria e força, boa noite, nação tricolor. Estamos começando mais um Opinião Tricolor aqui na UTV, todas as quintas-feiras das 6h30 até as 7h30 da noite, 7h45, depende do convidado, né? E hoje, onde estão os convidados? Onde está nosso apresentador? Onde está o nosso analista? Aninha Salma, parabéns pela sua atitude patriótica, lutando por um Brasil melhor. Na Avenida Paulista hoje, eu entendo o momento que o Brasil vive, o momento que cada cidadão brasileiro de bem, decente, está procurando para o nosso país, está representando a mim, ao Guna, a todos que realmente querem um Brasil melhor. Obrigado, Aninha, por estar aí bradando a sua voz nesse momento tão importante para o nosso país. E Gunão, você que está aí cuidando da esposa, está tendo um trato todo especial com a família, fique bem, meu velho, tá bom? A gente se vê na semana que vem, reiterando aí todos os nossos assuntos tão polêmicos do São Paulo. E você, torcedor que está com a gente, participa com a hashtag de sempre, @opinião tricolor, joguinho da velha ali, Opinião Tricolor. Hoje tem mini bandeirinha da Independente que você pode retirar no estúdio na semana que vem, sendo o nosso convidado. Concorra para participar, e já tem gente por aqui conosco. Eu estou vendo o El Pellegrino, estou vendo o Will Z, todo mundo está muito bravo com São Paulo, mas a gente vai reagir, a gente não vai reagir? Vamos analisar o momento do Tricolor sobre a esfera política, sobre o que está acontecendo nos gramados, sobre o que está acontecendo fora dos gramados, que influencia muito mais o campo de jogo. E acho que a gente, até para começar, já pode dar uma olhadinha no que aconteceu aí no Trujillanos de São Paulo. É o cemitério de Los Grandes, parece que está querendo complicar a nossa vida nessa segunda fase de Libertadores, segunda fase, melhor dizendo, retorno. Vamos ver como o São Paulo vai se sair. Por enquanto, 2 pontos em apenas 3 jogos. Produção, Sergião, quando tiver no ponto aí no jogão, vamos para cima, que é bem da verdade, jogão só pela Libertadores, né? É isso aí, nação tricolor. Tivemos a nossa expectativa voltada para esse jogo importante. O São Paulo na Libertadores é tradição, é mística, 18 participações, e a gente está encerrando essa primeira fase com a pior participação parcial dos 3 primeiros jogos da nossa história. Tivemos mais uma vez um jogo medroso, um jogo assustado, um jogo sem personalidade, um jogo sem iniciativa, um jogo sem tomada de ações, onde assistimos uma equipe extremamente limitada, que não jogaria terceira, quarta divisões aqui no nosso campeonato nacional. Dá muito calor para o São Paulo na primeira etapa, por algumas razões que a gente vem abordando há muito tempo, mas vai repetir aqui mais uma vez, né? Assistimos agora a defesa do Denis, relembrando que se o Denis ontem não comprometeu, o Denis ainda está longe de passar aquela segurança que o São Paulino precisa. Eu entendo, de uma certa forma, que é difícil para o Denis, seria difícil para o Renan Ribeiro e será difícil para qualquer um substituir o maior goleiro de todos os tempos na história do São Paulo e na história do futebol mundial, com a mesma camisa, com o mesmo manto, que foi o Rogério Ceni. É uma missão árdua, é uma missão complicada e fica difícil para o Denis, ainda mais contribuindo com algumas falhas que ele precisa aprimorar na sua carreira de goleiro. A saída de jogo, o tempo de bola muitas vezes, isso tudo, o tempo de espera do Denis deveria ter uma condição melhor até a presente data. Mas começamos ali, de repente saímos perdendo o jogo, fomos buscar o empate com o Ganso, mais uma vez ali o Ganso chamando a responsabilidade de decidir, e é o grande mérito do Balsa nesse início de trabalho no São Paulo. Balsa já muito contestado por diversas razões, a insistência com o Centurião é uma delas, a constante mudança de zaga é outra delas, o meio-campo que não se acerta, mas aí a gente tem que entender que a omelete sem ovos fica muito complicada. A gente já fez diversas vezes, eu, Gunão, Ana, dividindo com vocês aí a cada semana um diagnóstico do elenco do São Paulo, e fica muito difícil a gente montar uma equipe onde você não tem passagem dos laterais. Os laterais do São Paulo são extremamente limitados. Eu acho que o melhor tecnicamente da equipe não está entre os selecionados para as partidas, que é um garoto que veio promovido da base agora. Olha lá o Ganso errando o pênalti. Mas não vamos crucificar o Ganso não, hein, galera? O Ganso é o cara que assumiu a responsabilidade para ele e realmente está fazendo acontecer. Melhor início de temporada que eu vi do Ganso do São Paulo, tem todo o crédito possível nesse momento.
Mas como eu estava dizendo, não temos laterais fazendo as jogadas de profundidade, de linha de fundo. Se de repente ocorre um cruzamento, quando ocorre com o Bruno, por exemplo, para cada um que acontece com uma certa qualidade, são 3, 4, 5, com péssimas definições. Do lado esquerdo a gente trouxe o Mena que tem uma capacidade defensiva melhor que a capacidade ofensiva. Eu vejo, por exemplo, do quadro que nós temos hoje para as laterais, o Mena sendo substituído pelo Inácio, obviamente com um trabalho de médio prazo aí, porque tecnicamente o Inácio é o melhor deles, e do lado direito dá mais uma oportunidade para o Caramelo, que o Caramelo parece que tem uma condição técnica e até física um pouco mais apropriada do que o Bruno nesse momento. A zaga, nação, é aquilo que a gente vem comentando sempre. Rodrigo Caio só pode ser zagueiro no São Paulo com o Xerife do lado. E ele teve o Xerife, ele teve o Diego Lugano, ele teve Michael também. Resolveu? Não resolveu. Porque o Rodrigo Caio ele não consegue impor a condição de um zagueiro para se respeitar, de um zagueiro para se temer. Quero lembrar Danilo Pereira aqui no Opinião Tricolor conosco dizendo: primeira função do zagueiro, destruir, resolver a jogada, depois a impulsão, depois sair jogando. Rodrigo Caio tem isso ao inverso. Rodrigo Caio participa mais na questão da saída de jogo e olhe lá, do que propriamente fazendo o São Paulo jogar bem, com segurança defensiva para realmente ter uma defesa mais sólida. Isso fica complicado. Qual é a solução que de repente possa haver para o Rodrigo? Ou ele ser líbero na formação de 3 zagueiros com o Lugano e com o Michael, ou ele jogar na condição de volante, como já foi bem na seleção brasileira, como foi o melhor jogador em Toulon, jogando pela seleção de base, e que, obviamente, precisa contar com um fator fundamental nisso, que é respeito à hierarquia. Não é você, Rodrigo Caio, que vai definir onde você tem que jogar, se você é zagueiro, ou se você é volante, ou se você é líbero. Você tem que atender com determinação, com respeito e com toda a dedicação àquilo que o teu técnico te exigir. Então, se você tem que ser volante, você vai ser volante e vai se dedicar como volante. Entendeu? A gente teve um grande cara que foi um dos maiores volantes da história de São Paulo, que era meia, um tal de Dino Sani. Pesquisem quem foi Dino Sani, que aí o nosso Bela Gutmann, o técnico que veio marcar a história no São Paulo nos anos 50, trouxe o Dino Sani da meia para ser volante de início. Ele também não queria, mas aí o Rodrigo Caio tem um espelho aí para refletir e entender que ele precisa atender os anseios da torcida do São Paulo e não os seus próprios anseios pessoais. Chega da linguiça comer o cachorro no São Paulo. A coisa está toda invertida. Chegamos na linha de volância. Por que falamos tanto do Rodrigo Caio tecnicamente? Porque o Hudson é muito limitado. O Hudson não tem condição técnica de jogar no São Paulo. Jogador esforçado, jogador que faz ali o seu papel com uma certa regularidade de destruição, mas não adianta nada se você não consegue sair jogando. E até a destruição também é falha, a gente sabe disso. Ao lado do Hudson a gente teve o Thiago Mendes, que teve uma queda vertiginosa no seu futebol na temporada 2016, jogador que terminou o ano como sendo a nossa maior esperança para essa nova temporada, mas que declinou junto de toda a equipe, mas que ontem, vale ressaltar, contra os venezuelanos, o Thiago Mendes deu uma reagida. O Thiago Mendes voltou a mostrar um pouco de futebol, quase fez o gol no início da partida, né? E aí a gente tem o protagonismo, esse sim está fazendo acontecer, o Ganso está chamando o jogo para ele e está fazendo aquilo que a gente espera de um grande camisa 10. São Paulo da tradição de Gerson, de Pita, de Raí, de Pedro Rocha, tem um camisa 10 que, além de armar bonito, além de deixar os jogadores na cara do gol nas assistências, um cara que também decida, um cara que também conclua, um cara que vá para as redes, e o Ganso está fazendo isso de uma maneira muito boa. E por fim, chegamos no ataque, triste ataque do São Paulo, que não consegue luzir com ninguém. Tivemos um início de temporada promissor com o Caleri, uma certa empolgação nos primeiros jogos do Caleri, mas o Caleri parece que foi contagiado com aquilo que atrapalha tanto o São Paulo na questão ofensiva, a qualidade. O Caleri não conseguiu luzir mais, o Kardec de repente reclamou, entendemos o Kardec pelo momento difícil que ele passou na temporada passada,
contusão séria, de repente voltou, é um cara de história no clube, de história, eu digo, tempo de São Paulo, merecia sim ter uma condição privilegiada para estar começando os jogos, mas não é com o mimimi que vai conquistar a posição, é com o futebol. E até agora, Kardec, que decepção. Absolutamente nada, não está chegando para concluir, não está fazendo um papel de pivô, não está fazendo nada aquilo que um centroavante, que um goleador precisa estar adquirindo para realmente ter uma condição de jogo. Eu entendo, Kardec, que você é um cara que se destacou quando teve um bom winger do lado, quando teve um atacante velocista, quando teve uma aproximação de um 2 ou uma triangulação de um meia, como acontecia na época de Ganso, Kaká, Pato e você. Mas tem que buscar mais, tem que querer mais como todos. Obviamente vamos falar dele, Centurion. Centurion que parece que a solução para o Centurion é jogar campeonato argentino. Só que ele está no São Paulo Futebol Clube, ele está no Campeonato Paulista, ele está numa Libertadores, onde foi bem, muito bem contra o River Plate, a única partida que mereceu aplausos aí em meses de Centurion. E é difícil, porque o torcedor vai se questionar, começa a questionar o treinador em razão de insistências, mas a gente precisa entender, São Paulino, que o trabalho é de curtíssimo prazo. Nós já tivemos, o Balsa é o 12º técnico que está aí desde a saída do Muricy Ramalho em 2009 do São Paulo. Não é essa ciranda que vai levar o São Paulo a lugar nenhum. Daqui a pouco nós vamos falar do que acontece administrativamente no clube, politicamente no clube, e a gente vai chegar à mesma conclusão, que a ciranda de técnicos não resolve a vida do São Paulo. Por outro lado, o Balsa precisa sim abrir os olhos para algumas coisas que estão no limite de saturação. Mas quais são as opções do Balsa hoje? Né? A gente, de repente, acabou de perder o Chiesa, que mal chegou. A gente tem o Kelvin, é um cara que vai resolver ofensivamente, porque ele faz uma meia ofensiva. Né? A gente vai ter duas presenças ali de avantes, com o Caleri e com o Kardec. Fica complicado para o São Paulino, a gente tem uma carência de elenco que poderia ter sido tratado de forma mais honesta, de forma mais verdadeira com o torcedor São Paulino. A Libertadores a gente sabe que caiu no colo do São Paulo. O São Paulo não merecia G4. Um dos nossos rivais aqui do estado deu mole e aí o São Paulo se classificou. Só que assim, tínhamos um elenco viciado, permanecemos com o elenco viciado. Ontem, como foi muito bem lembrado, tinham 9 jogadores que participaram do 6-1. Quando nós tivemos o nosso motim, se é que a gente pode dizer assim, mas aquela greve estúpida, medíocre, ridícula de silêncio, em plena estreia de Libertadores, obsessão do São Paulino, no dia seguinte, uns 2, 3 eram para ser mandados embora do São Paulo. Não é esperar fazer protesto da torcida, era disciplina. Vai perder dinheiro, vai perder receita? Disciplina, você tem um grupo, acima de tudo hierarquia no futebol. Mexeu com esse manto, mexeu com essa camisa, você tem que realmente resolver na raiz. E isso não foi feito. Por quê? Por falta de ambiente boleiro no São Paulo. Não existe o superintendente boleiro que a gente pede tanto para essa diretoria inerte. Não existe aquele profissional que conheça a linguagem do jogador, que blinde imprensa, jogador, técnico, torcida. Não existe. Não são do ramo. O ambiente boleiro, conversei com um campeão mundial no dia de ontem, com 2 aliás. Um deles me disse o seguinte: eu não entendo a Taíde Guerreiro permanecer no São Paulo, não conhece futebol, não é respeitado por elenco. E todo mundo sabe que não é mesmo. Todo mundo sabe que não é mesmo. Só estou poupando um pouco a questão política, que daqui a pouco a gente vai ler aqui no Opinião Tricolor de hoje uma carta que está no nosso site também, opiniãotricolor.com.br, uma carta aí dirigida aos dirigentes são paulinos. Então, meus amigos, não fizemos o corte pela raiz e ficou difícil do São Paulo resolver a sua principal carência, que é a atitude. Porque se você tira uns 2 ou 3 medalhões, o que vai acontecer? Os demais que estão lá, que estão se achando donos do pedaço, vão pensar: peraí, mandou o cara embora, eu tenho Morumbi, que é espetacular, eu tenho Cotia, que é espetacular, eu tenho Barra Funda, que é maravilhoso, eu tenho um baita de um salário, será que eu sou o próximo? E com essa bolinha que eu estou jogando, será que eu encontro o mercado? Os caras iam jogar bola, os caras iam exigir mais, iam querer mais um do outro, iam se cobrar mais. Quem é o líder do São Paulo no ser Diego Lugano? Em relação à partida do Lugano, eu deixei para falar por último, para dar uma questão especial para ele. Nós já dizíamos há muito tempo, antes de contratar Diego Lugano, o Lugano vem numa espiral
decrescente no futebol internacional de alguns anos para cá. Desde quarta opção de PSG, ao período de West Brom, ao período de Málaga, ao período do futebol sueco, voltando para o futebol paraguaio, onde não dava para tomar por base o futebol paraguaio como sendo alto nível, a gente sabe disso. E ele voltou para o São Paulo para ser um líder, para ser uma presença, para ser um cara para representar, mas obviamente a velocidade não é a mesma, o tempo de bola não é o mesmo, tem dificuldades com atacantes rápidos, isso já ficou comprovado. E a gente precisa entender que a falha tem que ser compensada com a cobertura, que a liderança dele é muito importante. Qual que é a zaga do São Paulo que mais encaixou? Tinha Diego Lugano, obviamente com o Maicon. Não entendi absolutamente o Maicon não jogar. O Maicon que inclusive disse que essa história de cansaço era uma grande bobagem, era coisa para fracos. Será que dizer que foi coisa para fracos não atendeu ali os orgulhinhos dos mimados do São Paulo? Não atingiu esse grupo que ninguém pode falar nada? O que vocês fizeram no futebol até hoje, time de São Paulo? Para querer alguma blindagem de alguma coisa. A cobrança tem que existir sim. Só que infelizmente a gente não teve aí tempo de fazer com que o pulso firme acontecesse no São Paulo, porque para um time dar certo, torcedor São Paulino, não existe time campeão com diretoria ruim. Você pode ter um treinador bom, mas se a diretoria for ruim, o São Paulo e qualquer outro time não chega a lugar nenhum. Peguem os nossos campeonatos nacionais, peguem os nossos campeonatos internacionais. Grandes dirigentes, grandes diretores de futebol, não cargos políticos loteados aí aos tantos. Vice-presidência de futebol era um cargo que nem existia no futebol até a era de Juvenal Juvencio. Mas aí um projeto de perpetuação do poder, eu não quero estar falando da figura do saudoso Juvenal, que também trouxe um legado para o São Paulo de 3 títulos nacionais, foi um belíssimo diretor de futebol, mas a questão não é essa, a questão é a política. E na política o Juvenal Juvencio, infelizmente, colocou o São Paulo numa condição muito complicada quando começou a transformar a era mágica do Triexa num grande loteamento político de poder e de arrogância. Dirigentes começaram a fazer parte do São Paulo e dessa história que aconteceu nesse período, nós tivemos muita coisa difícil para contar. Entramos numa fase difícil, decadente, em alguns momentos vexatória, em outros momentos humilhante. E qual o resultado prático disso? São 7 eliminações consecutivas, por exemplo, para o rival da Baixada Santista, que é nosso freguês de retrospecto geral. São outros 7 anos que a gente não ganha dos nossos rivais de verde no Campeonato Paulista, que nós temos 14 anos de invencibilidade no Morumbi, e ainda bem, senhores diretores que fizeram besteira no gramado do estádio, que senão a gente poderia perder em casa mais esse tabu, mais um tabu negativo que seria derrubado aí agora pela era Leco, que nada mais é do que um 4º mandato do Juvenal Juvencio. Não é isso? Assistimos o maior tabu contra os rivais de preto, quebrados no mágico, no eterno gol, sem o Rogério Ceni, mas depois tomamos de 5 dos caras. Por quê? Pelos tais pacotes bons e baratos, de diretores incompetentes, de diretores incapazes, de diretores que batiam no peito. Aqui é o São Paulo Futebol Clube, não precisamos de planejamento acima dos demais. Cansamos de ser eliminado em Libertadores porque os rivais se preocupavam em chamar a responsabilidade de um meia. São Paulo passou 5 anos sem um meia, improvisando Hernanes, improvisando Jorge Wagner, que era ala de origem, Hernanes volante de origem. Após a saída do Danilo, teve uma vacância praticamente 2006 a 2010. São Paulo tinha elencos homogêneos, competitivos, que funcionavam por ponto corrido, mas faltava aquele cara para chamar o jogo no mata-mata. E é por isso que nós caímos em tantos mata-matas. E o São Paulino não faz ideia do número, a gente vai comentar já já na nossa coluna, mas foram absolutamente de 2 dezenas para cima. Isso não é São Paulo Futebol Clube, isso nunca foi São Paulo Futebol Clube. E todos aqueles que estão responsáveis pela direção do clube sabem disso, têm responsabilidade solidária em tudo de ruim que está acontecendo.
Inclusive, Nação Tricolor, eu acho que é um momento apropriado agora de eu fazer a leitura para vocês da carta aberta que eu fiz aos dirigentes do São Paulo, que eu coloquei, como já expliquei bem, no site Opinião Tricolor, e eu vou fazer a leitura para vocês. A nossa produção vai estar passando algumas notícias um pouco calamitosas da nossa história, e aí a gente, ao mesmo tempo, vai ler a vergonha que se tornou o São Paulo Futebol Clube, que essa era pacificadora, entre aspas, que essa era transparente, entre aspas, não conseguiu trazer para o clube. Os vexames continuam, as eliminações continuam e a projeção da Libertadores é uma só. 3 jogos, 3 vitórias, não há o que se pensar. De repente um milagre com 7 pontos? Talvez. Mas por tudo que o São Paulo fez até aqui, em Campeonato Paulista e na própria Libertadores, repito, pior parcial de 3 primeiros jogos em 18 participações, é muito difícil crer que de uma hora para outra vai todo mundo começar a jogar bola. Tá no ponto aí, Sadião? Aquelas notícias bonitas que o São Paulo tem para mostrar para o torcedor são paulino? É uma mais encrenca que a outra, hein? Olha aí que beleza, São Paulino. Esse é o São Paulo de hoje. É isso que nós nos acostumamos a, entra gestão, sai gestão, acompanhar nos noticiários. Essa notícia, por exemplo, diz respeito a uma situação de um contrato assinado em 2002, que o São Paulo teve uma perda na justiça em todas as instâncias e pagou em agosto de 2015 4,6 milhões de reais para uma empresa que era representativa de alguns direitos de uma transação passada que o São Paulo fez, o famoso caso Jorginho Paulista. E aí a oposição do São Paulo tem um requerimento dentro do Conselho Deliberativo pedindo para que o Leco esclareça, pedindo até para que o Leco se responsabilize. Afinal de contas, ele assinou como dirigente do São Paulo algo que somente o presidente do clube poderia fazer. Algo extremamente, muito lamentável que aconteceu nessa administração recente. Vale lembrar que 3 meses após o São Paulo pagar esse valor, 3, 4 meses após, o Leco se tornou presidente do São Paulo. Mas vamos lá. São Paulo, março de 2016. Essa carta aberta, como tantas outras já feitas no blog Opinião Tricolor para diretorias passadas, agora chega na administração Leco. Empossada há quase meio ano, tempo ainda curto, é verdade, mas já capaz de humilhações e vexames eternos na história do São Paulo. Porém, o tempo não se torna tão curto quando observamos a sua composição. Leco, na batuta de Ataíde Gil Guerreiro, Gustavo Vieira de Oliveira, Rubens Moreno, apenas para falar do departamento de futebol. Fracassos, insucessos, tabus negativos, contratações lastimáveis, tanto tecnicamente quanto no prejuízo de suas concretizações. Francisco Mansur, Roberto Natel e outros, em outras áreas administrativas, nomeados por política e não apenas por capacidade plena do exercício de suas funções. Trabalhando de forma voluntária é verdade, mas não profissional como deveria ser. Personagens já conhecidos da torcida do São Paulo, que não aguenta mais a perpetuação de um modelo de administração arcaico, ultrapassado, amador por opção. Sim, foi rechaçada a profissionalização fundamental ao futuro do clube e incompetente ao extremo. Os números não mentem, os fracassos não deixam esconder. A partir de 2009, após o Triexa, o São Paulo mergulhou na espiral da vergonha. Temporadas de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e atual. Quantos dos senhores da diretoria que leem essa carta aberta já não estavam em cargos dentro do clube? Praticamente todos, apenas com dança de cadeiras, indo de uma pasta para outra. Os resultados práticos. Praticamente 90 clássicos desde que era Juvenal se perpetuou no Morumbi, para menos de 30 clássicos vencidos. Uma vergonha. A maior série de eliminações de história do clube, 23 competições mata-mata, 22 fracassos. Mais de 60 jogadores contratados para campanhas medíocres ao longo das últimas temporadas. É injusto cobrá-los pelo passado, para dizer que agora são os transparentes, para dizer que agora são os honestos, para dizer que agora são os pacificadores? Absolutamente não. A maioria dos senhores fez parte das eliminações
vexatórias de paulistas, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, quase caíram no Brasileirão. A maioria dos senhores viu o dinheiro do Lucas, maior transação da história do São Paulo, evaporar por dívidas do clube, sendo que já era uma administração. Então se o São Paulo ganhou aí 81 milhões líquido pelo Lucas, e se de repente esse dinheiro foi para pagar banco, foi para pagar juro, foi para assumir compromisso do São Paulo, os senhores estavam lá naquela época. A má gestão levou a isso. Ou estou mentindo? Estavam lá. A maioria dos senhores estava no clube e são responsáveis diretos, por casos como Roger Carvalho, como Luiz Ricardo, que levaram dinheiro do São Paulo na justiça, ou ainda têm direito a luvas, sem sequer terem feito 2 dúzias de jogos pelo tricolor. A maioria dos senhores estava no clube quando da contratação ou manutenção do caso dos estrangeiros portenhos, Clemente Rodrigues, que ficou por 19 meses no São Paulo e ganhou absurdos 3 milhões de reais. A culpa é do Clemente? Não, o Clemente assinou um contrato. O Clemente tinha 2 anos de contrato. A culpa é da diretoria que fez o contrato, absolutamente prejudicial ao São Paulo. Absolutamente prejudicial, e não teve como resolver depois. E o que dizer então do Canhete? 4 anos. Durante 4 anos no clube, visitando a base, como o Clemente também fez, mas recebendo, por anos, sem jogar, ganhando dinheiro do São Paulo. A maioria dos senhores estava no clube, nas contratações que não duraram meio ano, torcedor. Veja bem, meio ano. Casos, por exemplo, do Pabon, o Pabon que chegou aí e ficou 6 meses no São Paulo. Casos do Jonathan Cafu, também apenas 6 meses do São Paulo. E vale lembrar que custou 3 milhões de reais. Foi negociado, dizem, por um valor maior. São Paulo teria um quinhão maior a receber. Mas que planejamento é esse que envolve 6 meses para ir embora? E todos os anos acontece. 2014 Pabon, 2015 Jonathan Cafu e no ano de 2016 o absurdo do Chiesa. Que o São Paulo diz não ter tido prejuízo, mas quem ressarcirá os 300 mil dólares de comissão admitidos pelo presidente Leco à Folha? Olha lá, tá ali, 100 mil para um chinês, quem será esse chinês? E mais 200 mil de comissão ao empresário. Esse dinheiro o São Paulo não vai ver mais, meu amigo. Foi em 2 meses, simplesmente, mandado para qualquer lugar, menos para os cofres do tricolor. É essa a nossa realidade. E tem mais. Pois bem, menos passado e mais presente. Os senhores são os responsáveis diretos pelo marketing quase nulo ou inoperante, pela falta de receitas, pelo 6-1, pela derrota humilhante do Strongest com direito à greve de silêncio, devida, de novo, a direitos de imagem atrasados, reconhecidos também pelo vice-presidente de futebol na imprensa. Aí eu queria até mandar um abraço para o Plihal, que ele foi muito feliz na ESPN ao declarar o seguinte: de todos os erros que essa nova fase de direção do São Paulo cometeu, ou possa ter cometido, o pior deles, o que não poderia acontecer jamais, era atrasar direito de imagem novamente. E é por isso que eu sempre falo, para mim o Chiesa não é causa, para mim o Chiesa é consequência. Você chega para os medalhões do São Paulo, para o elenco que todo mundo sabe o quanto é viciado, o quanto é problemático, o quanto é criador de caso, e você diz que o teu salário está atrasado, que o teu direito de imagem, melhor dizendo, está atrasado, mas que você vai acertar com os caras. Dá um tempo Michel, dá um tempo Ganso, dá um tempo Rodrigo, dá um tempo Denis, e de repente chega um cara de 4 milhões. Você, na condição de jogador, diretor te pedindo para segurar, para receber mais para frente, você vê um cara chegando de 4 milhões, que nem é um cara para decidir, que é um cara para somar. Se você traz um Neymar, se você traz um Lucas de volta, opa, peraí, isso é planejamento de campeão. Temos que entender que tem um projeto de marketing envolvido nisso, mas não foi nada disso. Você, jogador, gostaria de passar por isso? Então, para mim, se o Chiesa fez o que fez, o Chiesa encontrou um ambiente para fazer isso. É opinião, não é informação, é opinião. Embasada em todos esses fatores de responsabilidade com pagamentos de jogadores. E aí o Chiesa se sentiu absolutamente sem ambiente para ficar no São Paulo.
Essa é a minha opinião pessoal e a opinião de gente boleira que eu já conversei e que realmente ficaria tão, desculpa o poder da palavra, emputecido em ter o seu salário, ter o seu direito de imagem atrasado e ver reforço chegando aí e tudo se tornar um grande mimimi, como tem acontecido no São Paulo. Só para finalizar aqui a carta, então, vamos lá. Vice-presidente de futebol que afrontou a torcida do São Paulo ao dizer que não lotaria nossa casa nem de portões abertos, não quis Lugano antes, quando era muito mais favorável, condicionou metas, ninguém esqueceu das metas, Ataíde, para sua permanência, mas não honrou a palavra de que sairia se não as atingisse. Não é herói de nada por ter supostamente afastado um presidente acusado de corrupção, com uma gravação escusa feita contra um amigo de anos. Afinal, também é parte no processo que o Conselho de Ética, moroso ao extremo, e aí, Conselho de São Paulo, que palhaçada é essa? Daqui a pouco a gente já está em abril. Quando aconteceu esse caso? E nada de se resolver. O ex-presidente já voltou ao São Paulo. Vamos resolver esse caso ou não vamos? Ou a pizza vai vir junto da eliminação da Libertadores? Entende que é difícil ter um grupo coeso? Um elenco que respeite o manto? Porque vocês não se dão ao respeito aí em cima. Os senhores diretores são responsáveis. Cadê o superintendente boleiro nesse time? Cadê o Ronaldão? Cadê o Pintado? Cadê o Cafu? Cadê o Zete? Um Raí. O Raí entende. O tio entende. O sobrinho até hoje não fez por merecer o que ganha no São Paulo. Saiu do São Paulo ganhando muito menos do que voltou. Qual foi o plus para ganhar o que está ganhando hoje? O que ganhou no futebol? Onde foi reconhecido? Brasil Sports Market, maior entidade aí de executivos do futebol, premia todos os anos os maiores dirigentes de futebol dos clubes brasileiros. São 5 temporadas já. Em 3 vezes ganhou o rival de verde, 2 vezes o rival de preto. Só que concorre nacionalmente o Brasil inteiro. E já foram indicados os 4 grandes do Rio para concorrer, 3 de São Paulo, 2 do Sul, 2 de Minas. Até do Figueira foi. São Paulo não foi ninguém nunca. Porque para concorrer tem que ter capacidade, tem que ter mérito, tem que ter título. Tem que ter glória, tem que ter conquista comprovada. E não ganhou nada. Ele tem bonificação em cima de salário, de alto salário, que só um recebe. Tá errado, Gustavo Vieira, tá errado. Falo isso para você, nas câmeras, falo isso para você aqui no Opinião Tricolor, caso você queira vir também. E vamos lá. O presidente da diretoria, como nós já comentamos aqui, tem requerimento no Conselho Deliberativo exigindo responsabilidade por um contrato assinado no ano de 2002 que rendeu um prejuízo de 4,6 milhões a São Paulo. Qual será o desfecho dessa história? Assistimos até a ocorrência de busca e apreensão nos balanços jurídicos do Tricolor em caso de recusa de entrega de documentos de 2009 até os dias presentes. Então, quer dizer, não é o Opinião Tricolor dizendo nada, acusando de nada. É o Opinião Tricolor noticiando o que está na grande mídia a respeito dos escândalos do São Paulo. E aí, mais uma vez, eu pergunto, são estes os senhores pacificadores? São estes os senhores transparentes? E onde está você, oposição? Rachada, dividida, aglutinada pela situação, como foi aglutinada pela situação passada também. Dever de oposição a fiscalizar. E fiscalizar, não tendo cargos, é participar da administração do clube também. Não é preciso ter cargo para participar da administração do clube. Basta ser vigilante, participativo nos conselhos, querer ver documentos, querer ver contas a prestar, exigir boleiros no futebol. Onde está a oposição do São Paulo? Adormecida ou diminuta para fazer acontecer. Isso tudo que eu li aqui, algumas das ações realmente são ações de oposição que merecem o total aplauso do São Paulino na busca da verdade, de fatos aí que possam parecer duvidosos dentro do clube. Agora, é muito pouco porque a gente está assistindo acontecer para os times dentro dos gramados, e aí eu reputo sim também responsabilidade para a oposição, porque deveria cobrar mais, deveria cobrar ininterruptamente
que o São Paulo cuidasse melhor da sua gestão de futebol. Continuando aqui, Nação Tricolor, é assim que teremos pacificação? É assim que teremos transparência? Pois eu respondo, não. Fracassaram no passado e no presente, e como ato de São Paulinidade, deveriam fazer profunda reflexão, entregarem seus cargos e promoverem um choque de gestão, como nunca visto no Tricolor, uma profissionalização que urge para a não derrocada do São Paulo. É a única saída, presidente Leco. Não existe outro caminho. Quer marcar época, tenha a altitude ousada e altruísta de reconhecer que ainda tentou, mas a sua capacidade diretiva, que nunca foi a da mais fortes em sua trajetória ao longo de São Paulo, como diretor de futebol, vice-presidente de futebol, diretor de planejamento e controle, nunca fez o São Paulo ir bem. E não estou falando mentira. Mas a sua capacidade diretiva e a dos seus não é do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Parta para a profissionalização também para mudar os vícios de um conselho acostumado a benesses do poder. Carteiradas, chega! Entreguem seus cargos. Seria o maior ato de honra de suas carreiras administrativas dentro do maior tricolor do mundo. Ou então, a torcida exigirá, e exigirá mesmo de outra forma. Novamente, devolvam o nosso São Paulo. É isso. Esse texto está no opiniãotricolor.com.br. Você pode compartilhar, caso você compactue dessas ideias, mas o fato é que, da forma que está, o São Paulo não pode mais continuar. E olha, estamos aí há 40 minutos falando do São Paulo sem parar. Mais uma vez, queria agradecer a sua companhia, a sua presença, dizer que você, São Paulino, é a razão disso tudo. A gente tem uma equipe coesa, uma família que apresenta o programa conosco, já expus as razões pelas quais eles não estão presentes hoje, por atitudes patrióticas, por atitudes de preservação do ninho familiar, mas toda semana a gente está aqui no Opinião Tricolor para passar o recado, e eu preciso, nesse momento, também dar uma aliviada, que é muito difícil a gente só falar de coisa ruim, e obviamente a gente sabe que toda semana o Opinião Tricolor termina falando de coisas boas. Então vou pedir para a nossa produção passar aí o título de 1992, mais um da trilogia de 92, onde nós tivemos Libertadores, Mundial e fechamos o ano de forma magnífica, de forma esplendorosa com o Campeonato Paulista, fazendo 2 resultados maravilhosos em cima dos nossos rivais de verde. A hora que tiver no ponto, Sergião, pode mandar bala no título paulista de 1932 do nosso tricolor. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Pois é, Raí, Cafu, Miller, Palhinha. 92 foi sensacional. Você, torcedor São Paulino mais novo, talvez não conheça a história. Você, torcedor São Paulino que viveu aquela época, tem um prazer imenso de relembrar. Foi sensacional por várias razões. A afirmação do São Paulo na América, com o êxtase da primeira Libertadores, e um Campeonato Paulista que fez o São Paulo ser bicampeão, reeditando estádios lotados, maravilhosamente lotados, como aconteceu em 91, também na temporada de 92. Só que teve um ingrediente especial, 3 ingredientes especiais nesse Campeonato Paulista. Primeiro, que o São Paulo viajou, já campeão da América, viajou previamente para disputar os torneios Teresa Herrera e Ramon de Carranza na Espanha. Naquela época existia a participação desses torneios aí, na chamada pré-temporada europeia, e o São Paulo foi para lá, fazia acontecer. Enfrentaria em um o poderoso Barcelona, em outro o gigante Real Madrid. E simplesmente 4-1 no Barcelona, São Paulo campeão do Teresa Herrera, 4-0 no Real Madrid, São Paulo campeão
do Ramon de Carrança. Eram quadrangulares e o São Paulo simplesmente arrebentou nas duas competições. E voltou para disputar o Campeonato Paulista, e pense que não iria para o exterior, óbvio que iria para o exterior, para jogar a final do Mundial Interclubes com o Barcelona. E como isso se sucedeu? O São Paulo chegou na final, era o time que estava voando pelas temporadas passadas, já consolidado com o Zete no gol, com o Vitão na defesa, com o Adilson e o Ronaldão, que seriam campeões do mundo também, e com o talismã Ronaldo Luiz na esquerda. O meio-campo que contava com a raça, com a simplicidade, com a humildade do Pintado, com o talento inestimável do Toninho Cerezo e sua liderança, sua classe, a sua força veterana, o seu respeito ao mundo São Paulino, e o Raí sendo mais uma vez regente. E na frente, a gente simplesmente tinha o Cafu, o nosso, talvez mais versátil jogador da história do São Paulo, Cafu, Miller e Palinha. Na primeira final, sabe quantos gols a gente fez no Palmeiras, São Paulino? 11! Naquela época existia campeonatos de aspirantes, e eram preliminares dos jogos. O São Paulo ganhou do Palmeiras de 7-3 nos aspirantes e depois de 4-2 na grande final. Um gol do Cafu, um golaço do Cafu. Digita no Google, procura depois final de 1992 para relembrar ou para ver pela primeira vez o bate-pronto do Cafu, que belo gol. E assim como fez em 91, na final do campeonato de 91, Raí também fez 3 gols na final, na primeira final do campeonato de 92. Partida que o Cafu jogou demais e que o Raí mandou para as redes. O São Paulo jogou a primeira final, fez o resultado para jogar pela vantagem no segundo jogo, viajou para o Japão, ganhou do poderoso Barcelona, fez o Cruyff dizer que foi atropelado por uma Ferrari. A gente viu o Guardiola hoje, o monstro Guardiola, participou de todo aquele momento e aí voltou para a segunda partida, para ser recebido pela sua torcida que lotou o Morumbi, que espremeu o lado verde que acreditava que poderia sair dos 16 anos da fila com a poderosa empresa leiteria italiana, só que não foi páreo para o São Paulo de Telê. Esprememos os caras no segundo jogo, tomamos conta do estádio e comemoramos com 2-1, com Miller e com Cerezo. Como eu fiquei feliz de ver o Cerezo fazer o derradeiro gol que enterrou as esperanças palmeirenses, um cara que honrou demais também a trajetória do São Paulo, que a gente só pode referenciar eternamente. Eternamente. Então esse foi o Paulistão de 92 para vocês. E na semana que vem, talvez a gente faça aí vou estudar ainda, talvez a gente faça um apanhado gigante da quádrupla coroa de 93. Só o São Paulo conseguiu isso. Libertadores, Mundial, Recopa e Supercopa da América. Tem aqui recados para você, ou melhor, recados de vocês. O Rony Mancuso: quando a competência é repetitiva e se torna rotineira, passa a ser modus operandi de algo muito mais nebuloso. É verdade, Rony, tem toda a razão. O Márcio Nilo, sempre junto conosco, Severo, estamos juntos na audiência, obrigado, Márcio. O João Paulo Miranda, é isso mesmo, se mudar os 3 jogadores e mudar a diretoria de futebol, o time cresce e a atitude mudará. O André Andrade tem a impressão que o São Paulo já entra em campo cansado. André, acho que vai dormir cansado, cara, um dia antes. Acho que, sei lá, a semana inteira. O Rony de novo: o ataque do São Paulo é tão perigoso como uma ovelhinha. Ovelhinha, olha, foi na fazenda que tá bem. O Felipe Silva: podemos acreditar nos reforços que a diretoria supostamente prometeu para o Balsa no meio do ano? Felipe, ai cara, posso passar porque eu não acredito nessa diretoria. Para mim tem que cair todo mundo. E não adianta cair pela metade. Não adianta cair o Ataíde e ficar o Gustavo. Ou cair o Gustavo e ficar o Ataíde. Tem o Moreno, esqueci. O Moreno que só os Ghostbusters vão resolver. Não tem jeito, tem que cair a gestão inteira do futebol e começar de novo. E pega esses moleques da base, quer reforço bom? Molecada campeã. Pega o Banguelê para jogar, talvez o nosso melhor volante. Pega o Inácio na esquerda. Pega o Lucas Fernandes para jogar com o Ganso, o moleque é bom. Pega o Neres para jogar na frente, o atacante de mais talento que nós temos entre os profissionais e a molecada. E dá tempo, e dá paciência. Era para estar fazendo isso no Paulista, não fez por outro tosco planejamento de diretoria de futebol. Amadores. Essa molecada ganhou 3 títulos, no Santos estava todo mundo no time. O São Paulo tem medinho. Miller e Silas começaram ralando no profissional. Não foi sendo emprestado para tudo quanto é time. Zé Sérgio, Serginho Chulapa, Lucas.
E o São Paulo trata uma molecada, uma geração promissora, um trabalho maravilhoso do Jardim, de uma forma tão amadora. Vamos dar chance para essa molecada, diretoria. Pelo menos isso. Se contratam tão mal, você não consegue contratar um zagueiro com tempo de Libertadores. E não é a primeira vez. O Marco pode ir embora, se o São Paulo fosse numa hipotética final, antes da Libertadores. Foi assim com o Dória também. São esses caras. Fazem esses contratos malucos, sem entender até calendário. Amadores, vocês são amadores. O Emanuel Souza, tenho dó de ver o Ganso jogando ao lado do Centurião, Carlinhos e Kardec. O gringo trata a bola como se fosse uma bomba. É peladeiro, viu, brother? Emanuel. Mas, enfim, tem que jogar Campeonato Argentino. Se o São Paulo entrar no Campeonato Argentino, é campeão do Centurião. O El Pellegrino, Caracas, seria sensacional receber essa bandeira. El, é sua, meu irmão. Você vem buscar aqui na semana que vem no estúdio, tá bom? Mini bandeira da Independente. Fora corruptos, velhos safados, saiam do São Paulo. Isso quem falou foi o El, a opinião do torcedor a gente lê aqui sem censura. Então é isso, Nação Tricolor, muito obrigado, mais uma vez a gente está junto. Desculpa às vezes o tom mais acalorado, mas isso é nossa vida, é nosso sentimento, é nossa razão de ser, é nosso seio familiar. Envolve filhos, envolve netos, envolve sobrinhos, pais, avós, e a gente tem que lutar por esse clube. E ó, último recado, na hora mais difícil, não adianta de repente dizer que é só apoiar 90 minutos, e aí você percebe que tem jogador que não honra essa camisa e pede para ir protestar. Você tem que protestar, você tem que ser protagonista. Assine o sócio torcedor, para ter direito a voto. A petição está na internet. Então a gente tem uma exigência histórica e também um costume que não é muito legal de ficar distante do São Paulo nos momentos difíceis. Reverta isso fazendo acontecer, não pedindo para outros fazerem por você. Você faça acontecer, São Paulino. Então é isso. E olha, último recado, estou com o manto da torcida independente hoje para valorizar os caras aí que encararam a viagem para a Venezuela. Estão voltando ainda, estou sabendo que quebrou o busão, ficaram aí lascados lá em Maracaibo. Então boa viagem no retorno, assim como foi a viagem heróica para a Argentina, aí 40 horas ida, 40 horas volta, sem ganhar grana do São Paulo para isso. Então parabéns aí para todo mundo que representa onde o São Paulo está, e na semana que vem tem mais. Valeu, nação, um grande abraço. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem